Voltando aqui, pensamento então do tripé da sociologia, né? Os três pensamentos principais. Durkheim, considerado o pai da sociologia moderna, ele estuda o fato social, ele estuda a sociedade baseada nos fatos sociais. O que é um fato social? Ele estuda os fenômenos sociais e ele então nomeia como fato social aquilo que tem exterioridade, ou seja, é exterior ao sujeito, existe além da vontade do indivíduo, o que tem generalidade, ou seja, é geral a todos os membros daquela sociedade, e tem coercitividade. O indivíduo se sente obrigado a se comportar de determinada maneira por conta desse fato social, desse fenômeno social. Durkheim acredita que a sociedade precede o indivíduo. Então, o indivíduo já nasceu naquela sociedade que já tinha valores, já tinha costumes, já tinha regra, e aí ele se sente obrigado a participar daquilo, porque coercitivamente ele se comporta, rege a conduta do cidadão, né, do membro daquela sociedade, do indivíduo. E aí, o fato social, por exemplo, pode ser a educação, as leis, a religião, ou ainda algo aqui pontualmente dos nossos exemplos da sala de aula, o voto, a greve dos caminhoneiros. Tudo isso são exemplos de fatos sociais. A coercitividade tem a ver com o pensamento coletivo. Durkheim coloca dois tipos de pensamento: consciência individual e consciência coletiva. A individual diz respeito ao modo de ser e de agir do indivíduo. E a coletiva são as regras de conduta. As regras e os costumes têm a ver com a moral, porque é o que rege a conduta do cidadão. Ele sabe que ele deve se comportar de determinada maneira, porque senão ele tem o risco de sofrer punição por aquilo. Então ele sabe que ele não deve agir de determinada maneira, ou ele deve se comportar de determinada maneira, para que ele não sofra nenhuma sanção, nenhuma punição da sociedade. Isso é consciência coletiva. Durkheim também classifica a sociedade pré-capitalista como uma sociedade mecânica. O que é uma sociedade mecânica? Cada indivíduo é uma engrenagem desse todo, mas cada um tem o seu papel, mas se acontecer qualquer coisa, qualquer falha, vamos dizer assim, apenas se substitui aquela engrenagem falha e o todo não sofre um impacto muito grande. São as sociedades pré-capitalistas. A sociedade moderna é orgânica. O que é orgânica? Ele faz uma analogia entre a sociedade e um organismo vivo, né, um corpo vivo, dizendo que cada indivíduo, cooperativamente, é uma célula da sociedade. Então, se uma célula tem problema, vai influenciar no todo. Cada um tem o seu papel e cada um compartilhando, ajudando o todo, a sociedade evoluiria e desenvolveria como deve ser. Que mais? Do Durkheim, acredito que é isso, né? Fechando a ideia. O que o Marx fala? O Marx, ele estuda as sociedades com uma perspectiva do capitalismo. Então, ele coloca as forças produtivas materiais, a força do trabalho e a manipulação dos bens materiais como responsáveis pela mudança. Marx acredita também que a sociedade precede o indivíduo e a relação da sociedade com o indivíduo, com as relações pessoais, se dariam pela força de trabalho e pelos bens materiais. Marx coloca a luta de classes como a grande responsável pelo desenvolvimento da sociedade. Ele acredita que o materialismo histórico dialético é um processo que a sociedade sofre por essa relação da manipulação dos bens materiais pela força de trabalho e a burguesia que detém o valor, né, o capitalismo. A partir desse processo, a sociedade evoluiria. Só que para isso acontecer, ele acredita que a classe trabalhadora, que é quem detém a força do trabalho, seria responsável pela evolução da sociedade. Então, lá no Manifesto Comunista, que ele escreveu junto com Engels, ele fala que a frase, né, principal é: trabalhadores do mundo, univos. Ou seja, se a classe trabalhadora, que é quem detém a força de trabalho, as forças produtivas que vêm dos bens materiais, como a terra,
a matéria-prima em si, se eles se unissem numa revolução, numa luta de classes, eles venceriam, eles teriam o sucesso, né? E haveria essa mudança da sociedade para uma sociedade para o socialismo e depois para o comunismo, que era a proposta dele. Do Marx, basicamente isso, que é a principal ideia, né, do Marx. E o que o Weber fala? O Weber já tem uma visão diferente do Marx e do Durkheim. Ele acredita que o indivíduo precede a sociedade e que a sociedade só se transformaria ou só evolui com as ações sociais, que são subjetivas, que são relativas ao indivíduo, ao sujeito. Como é que se dá essa ação social? Essa ação social ela é regida por forças maiores, vamos dizer assim, que seria a política, a economia e a religião. O indivíduo, a partir dessa visão, a ação social se dá pela visão individual, pelo idealismo, que o sujeito, a partir do ideal que ele tem, ele vai se sentir motivado a agir de determinada maneira na sociedade por meio dos valores pessoais, dos fins que ele tem, das tradições, dos valores, e aí sim essa ação social seria responsável por transformar a sociedade. O que ele coloca como empecilho para essa transformação? A burocracia como principal jaula de ferro. Ele coloca exatamente nessa expressão, uma jaula de ferro, a burocracia, porque a burocracia limita a ação individual. Então a ação social é limitada, é freada por meio da burocracia. Porque por mais que o indivíduo na sociedade queira evoluir, a burocracia não deixa, que ele tem que cumprir aquelas regras que são determinadas pelas leis e, enfim, pelas tradições ali, pela religião, pela política, pela economia, e aí ele não consegue evoluir. Então a burocracia para ele é uma jaula de ferro e a sociedade evolui por meio das ações sociais. Ok? Acredito que é isso. Finalizamos aqui nossa revisão. Me perdoem qualquer falha, eu não sou uma vlogueira, não sou uma influencer digital para que eu faça um vídeo de melhor qualidade, mas eu espero que tenha sido esclarecedor ou pelo menos para a gente relembrar o que vimos durante as aulas, e me coloco à disposição se vocês precisarem de alguma coisa ou quiserem tirar alguma dúvida antes da prova, podem me mandar mensagem, podem entrar em contato comigo. Tá bom? Bons estudos, boas provas e bom final de semana para vocês. Até!